Com o momento de indefinições políticas, um crescimento econômico abaixo do esperado e o desemprego alto, muitos empresários estão revendo os investimentos em busca de segurança. A cotação alta do dólar também prejudica as importações de produtos e impacta diretamente nos preços e na inflação. Ou seja, um período de incertezas para o empresário e produtos mais caros para o consumidor, o que deve se estender ao longo do ano. Exatamente sobre esses desafios econômicos do novo semestre é que eu converso com o economista e CEO da Zigen, Fábio Astrauskas. Fábio, muito boa tarde a você. Boa tarde a você, boa tarde a todos os ouvintes. Eu conversava agora há pouco com o Gessner Oliveira, economista, falando exatamente sobre dólar, sobre economia, sobre balança comercial, né? E ele me disse que, nos disse, né, que as coisas estão lentas, mas estão progredindo. O empresário também está passando por esse mesmo processo? Ele está sentindo que alguma coisa está acontecendo de bom? Esse otimismo já foi maior no início do ano. Ele se reverteu já antes da greve dos caminhoneiros, no finalzinho de maio, e, na verdade, a greve dos caminhoneiros veio apenas a colocar um pouco mais ainda de apreensão a um cenário que já se mostrava menos otimista com relação ao crescimento do ano de 2018. As previsões mais recentes já fizeram cortes importantes no crescimento do PIB, já derrubaram em cerca de 1 ponto a 1,5 ponto percentual a previsão de crescimento do PIB para esse ano, ao que deve ficar em torno de 1% a 1,5%, e isso é um reflexo de quanto o empresário está apreensivo com a situação sem definição do qual vai ser o próximo governo e com indicadores econômicos bastante ruins, tanto de emprego, quanto de juros, quanto de dólar. São cenários que é um cenário que desafia o empresário e que faz com que ele tenha uma tendência a não investir nesse momento e a buscar segurança. Essa segurança. E o brasileiro também, em geral, está buscando essa segurança porque ele está deixando de consumir. Como o empresário faz essa equação para que o brasileiro possa consumir e ele possa investir? Ele depende única e exclusivamente das ações do governo? Não depende exclusivamente das ações do governo, mas é inevitável que o governo ele sinaliza os aspectos econômicos, macroeconômicos, que vão ditar a tendência de investimento, que é o que fará o retorno do crescimento do país. O consumo hoje está fraco e isso torna um círculo vicioso o processo. Se nós já tínhamos um processo de desemprego, um processo que o Brasil sofreu aí de praticamente 10 trimestres, né, quase 3 anos seguidos de recessão, esse crescimento não voltou na medida que se esperava no começo do ano. O que vai acontecer é que, inevitavelmente, o empresário vai esperar não somente o próximo governo, como também as ações concretas que o próximo governo irá conseguir fazer passar, principalmente no próximo semestre de 2019. Ou seja, não há um cenário bom pelos próximos 12 meses, até que o empresariado acredite que o próximo governo, seja qual for, irá encampar as reformas, irá encampar os processos necessários para um crescimento outra vez da economia. Ô Fábio, a gente pelo menos experimentou no começo desse ano todas essas incertezas. Primeiro, a gente tinha uma certeza lá no final do ano passado que o Brasil cresceria algo em torno de 2,9, 2,8, alguns até eram mais otimistas, chegando a 3,1. Enfim, essas certezas foram se diluindo ao longo do tempo. E foram entrando outras incertezas, como a alta do dólar, onde o dólar poderia bater, as incertezas políticas, o FED dos Estados Unidos, os outros países emergentes e o comércio internacional. Ou seja, a gente sempre vai ficar suscetível a esse tipo de balança do que acontece em outros aspectos influenciando a gente aqui dentro? A sua colocação é bastante importante. Nós sempre estaremos no inverso da balança quando nós fizermos o inverso do que os outros países estão fazendo. Todos os países que hoje estão experimentando crescimento, e a maior parte deles, como a gente está percebendo, o próprio Estados Unidos e os países da Europa, países da Ásia, fizeram fortes ajustes fiscais, trataram com responsabilidade suas contas públicas e agora estão colhendo os frutos disso. O Brasil não fez isso nos últimos anos e por isso está na contramão. Enquanto isso acontecer,
boas notícias lá fora vão significar más notícias aqui dentro, porque isso vai fazer com que os investidores no mundo todo busquem caminhos mais seguros para investir seu dinheiro. E hoje o Brasil não é um país seguro para investir. Esse é o problema. Eu lembro que no ano passado as empresas automobilísticas encontraram uma saída que era exportar, né? Fabricar aqui e exportar, porque o mercado consumidor não estava adequado para os seus investimentos. O empresário pensa nisso, pensa em exportar para também fazer receita, não? O empresário brasileiro sempre pensa em exportar. O problema é que o Brasil não tem uma tradição muito forte de exportador de bens mais elaborados. É um país muito forte na exportação e tem uma tradição já bastante grande e consolidada em produtos do agronegócio. Fora disso, exceto uma ou outra área, e produtos de mineração também, né? exceto esses dois pontos, né? O agronegócio e alguns produtos na área de mineração, o Brasil nunca teve planos muito longos de incentivo à exportação. E isso faz com que o empresário acabe por se desanimar em manter uma carteira constante de exportação. Ele torna isso uma oportunidade e no momento de uma oportunidade não é suficiente para que o país possa ocupar um espaço permanente no cenário internacional. Pois é, em contrapartida também aquele que quer investir, comprar máquinas lá fora e vai pagar em dólar também tem esses sobressaltos, né, com a alta da moeda, né? Exato, e mais um agravante, né? Como nós estamos passando por um período muito longo de recessão, já 3 anos, esse crescimento não voltou na medida que deveria. Os juros, apesar de terem caído, do ponto de vista real, continuam altos, e há pouco incentivo para o empresário investir, nós começamos a correr o risco, a partir do próximo ano, de uma defasagem tecnológica dos equipamentos no Brasil, que irão tornar a empresa brasileira menos competitiva ainda frente ao cenário internacional. Então, se medidas não forem tomadas nos próximos 2 anos, nós corremos um risco muito sério de desinvestimento, de desindustrialização do país, como a gente já viu, por exemplo, acontecer durante muitos anos na Argentina. Vai ter muito trabalho, muitas tarefas a serem executadas, principalmente nesse campo, né, Fábio? Bastante. Eles passam principalmente por ações inequívocas do próximo governo, no sentido de conter, né, despesas, de fazer um ajuste fiscal forte, de tocar a reforma tributária, que é muito importante. A reforma trabalhista está emperrada, ela hoje sinaliza um grau de incerteza muito grande para o empresariado. Várias partes da reforma que foram anunciadas no ano passado correm o risco de serem revertidas, então há uma expectativa bastante negativa por parte do empresariado, em que pese, né, todo o otimismo por parte dos candidatos políticos. Fábio Astrauskas, CEO da Siegen e também economista, nos esclarecendo aqui como está o cenário econômico, mas voltado principalmente ao consumo, voltado ao empresariado e ao brasileiro em geral.